E aí galerinha que assiste meu canal? Só que não, porque este é o primeiro vídeo, né? E eu não tenho nenhum inscrito ainda. E ainda preciso arrumar a questão de abertura, essas coisas. Mas enfim, vamos lá pra falar sobre autoestima. E aí começa o grande erro das pessoas que não sabem basicamente o que está relacionado com uma falta de autoestima. As pessoas acreditam que uma falta de autoestima ou uma baixa autoestima é alguém que não consegue aceitar as características físicas. Porém, uma baixa autoestima ela está muito mais relacionada à pessoa que tem falta de confiança, pessoa que tem tendência à procrastinação, a pessoa que tem o hábito de se comparar com os outros, a pessoa que tem medo da rejeição e por isso não se expõe, a pessoa que tende ao perfeccionismo excessivo. Todas essas coisas e muitas outras têm a ver com baixa autoestima. E para começar, vamos definir o que é autoestima. Basicamente falando, a autoestima é a percepção que você tem subjetiva sobre si mesmo. Eu já vi por aí muitas dicas sobre como melhorar a sua autoestima. E elas até funcionam, só que o problema é que elas são paliativas. Elas não são a solução definitiva. Como assim? Vou te dar um exemplo. Analogamente, seria como se você tivesse uma dor nas costas e você precisasse resolver essa dor nas costas que você tem por conta de um problema físico, sei lá, uma hérnia de disco, algo do tipo. E ao invés de você ir num fisioterapeuta para que ele te ajuste ali durante o processo das sessões de fisioterapia e que você resolva o problema em si, na raiz, você toma um Dorflex, por exemplo. Só que esse Dorflex ele não cura, ele não realmente resolve o seu problema. Ele apenas é uma solução que faz passar a sua dor naquele momento. E as dicas que eu vejo hoje em dia em vídeos são exatamente isso. São dicas de, por exemplo, se arrume melhor, que mais? Faça exercícios físicos, ou fique com um shape em dia, vá pra academia pra ficar com um shape em dia. Coisas assim, sabe? Pegue, sei lá, saia beijando muitas pessoas, algo do tipo. E essas coisas, elas realmente aumentam a autoestima. A questão não é essa. Só que elas não solucionam o problema. Vou te dar um exemplo. Pensa uma pessoa que ela se acha um merda. Ou seja, a avaliação subjetiva, ou seja, em relação a ela se sente um merda. A avaliação subjetiva dela sobre ela mesma é que eu sou um merda. Se ela se vestir melhor, aquilo vai provavelmente fazer com que ela sinta um pouco mais de confiança. Mas aquilo não vai mudar o sentimento que ela tem sobre si mesma. Aquela verdade que ela acredita sobre si mesma. A verdade de que ela é um merda. Isso não vai resolver. Por isso que eu disse que essas soluções são paliativas. Então, continue sim fazendo essas coisas, mas saiba o que realmente te ajuda a melhorar a autoestima. E o que mata a sua autoestima é esses pensamentos que você tem e que você acredita que eles são realidade, mas que na verdade eles estão totalmente distorcidos e não fazem jus à realidade. Eles não são uma maneira realista de se ver o mundo e de enxergar a si mesmo no mundo. Por que eu digo isso? Na abordagem cognitiva, a gente estuda algo que chama modelo cognitivo. Esse modelo cognitivo, ele explica de onde surgem os seus comportamentos. Primeiro, você tem um pensamento, esse pensamento vira um sentimento e esse sentimento vira um comportamento. Então, se você pensa que você é alguém, por exemplo, feio, vamos dizer assim, se você acha que você é feio, você vai se sentir como alguém feio e você vai agir como alguém que se intitula como feio. O que alguém que se intitula como feio faz? Ela se esconde, ela não deixa as pessoas verem, ela basicamente tende a ter um mínimo de exposição porque ela não quer que alguém veja o quanto ela é feia. Só que o problema é que você não responde esses pensamentos, você apenas acredita neles.
Vou te dar um exemplo. Se alguém chega na sua cara, um desconhecido, chega pra você e fala: aí, menor, tu é mó feio aí. Você vai falar o que pra ele? Ou sei lá, se ele chegar pra você e falar: ô, você é mó preguiçoso, hein? Aponta o dedo na sua cara e começa a te xingar, falar um monte pra você. Você vai fazer o quê? Vai ficar quieto e vai falar: ó, claro, você tem razão, eu sou preguiçoso, eu sou feio, eu sou tudo isso. Muito obrigado por me alertar. Não, você basicamente chegaria nele e falaria um monte, ou sei lá, qualquer reação que você tivesse aí. Mas você iria respondê-lo. Só que com os seus pensamentos não, você acredita neles, você não responde. Então vamos lá, o primeiro passo para que você consiga uma boa autoestima é responder... Eita, foi atrasado esse primeiro. Mas é responder os pensamentos automáticos. E como você responde esses pensamentos? Primeiro você precisa identificar quais são as distorções que eles possuem. Por que eles não condizem com a realidade? E aí eu vou te falar 13 distorções cognitivas, 13 erros de pensamento que estão matando a sua autoestima. O primeiro erro de pensamento, prever o futuro. É aquela famosa pessoa que acha que tem uma bola de cristal. Ela prevê que o futuro vai acontecer e que o futuro vai ser da pior maneira possível. É aquela pessoa que pensa: eu não vou conseguir um emprego. Só que ela não tem nenhuma evidência que baseie isso. Ou ela tem poucas evidências, ou evidências fracas. Mas ela realmente acredita que é isso que vai acontecer no futuro. O segundo tipo de distorção é o famoso professor Xavier. É o famoso ler pensamentos. É aquela pessoa que estão rindo dela, por exemplo, estão rindo na verdade, e ela pensa: putz, estão rindo de mim. Só que ela não tem nenhuma evidência que baseie isso. Ou seja, ela acha que ela sabe, ela tem certeza de que ela sabe o que está se passando na cabeça de outras pessoas. Bom, o terceiro tipo de distorção cognitiva é a catastrofização, que é aquela pessoa que ela comete um erro e ela acha que aquele erro vai matar a vida dela. Aquele erro vai acabar com a vida dela. Sabe aquela pessoa que briga com o namorado e acha que brigou com o namorado, acabou a vida, já era. Meu irmão, foi uma briga em um dia. Você tem mais 60, 70 anos para viver pela frente aí. Não acabou a sua vida. Ou seja, ela cria uma catástrofe gigantesca atrás daquele pequeno erro. Essa é a catastrofização. O quarto erro de pensamento é a rotulação. É aquele tipo de pensamento em que você rotula a si mesmo ou outra pessoa por conta de um fato específico. Então a pessoa esqueceu, por exemplo, de te ajudar em fazer tal coisa e você diz que ela é imprestável. Pior, você esqueceu de fazer alguma coisa e você se diz como imprestável. Você define como se você fosse imprestável por conta de um pequeno fato. Não tem sentido, você é muito mais do que isso. O quinto erro de pensamento é você desqualificar as coisas positivas. Você pega as suas realizações pessoais e diminui. Você literalmente tira a qualidade delas. Então você chegou a competir e porque você não ganhou, você diz: ah, então nem valeu a pena. Você competiu, cara. Você fez todo o trabalho até chegar e competir. Ou, por exemplo, você recebe um elogio e você pensa: não, tal pessoa tá falando só porque pra agradar. Você tá desqualificando as coisas positivas. O sexto erro de pensamento, que é bem parecido com o quinto erro de pensamento, é ignorar as coisas positivas. Não é que você enxerga as coisas positivas, mas diminui. Você apenas ignora. Você não olha para elas. Vou te dar um exemplo muito comum. Sabe aquela pessoa que você chega do mercado, por exemplo, você fez uma lista de 10 coisas para comprar e você esqueceu uma. E essa uma, você fala: putz, ferrou, caguei tudo, eu esqueci uma coisa, então quer dizer que eu sou horrível. Você desqualificou todas as outras 9 coisas que você lembrou de comprar. O sétimo erro de pensamento
é a supergeneralização. Meu querido, essa daí afeta muita gente. Aquela pessoa que pega um incidente em específico e ela transforma num padrão. Ou seja, vou te dar um exemplo que você já ouviu por aí. Homens não prestam. Mulheres não prestam. Por conta de que uma vez uma mulher te tratou mal. Ou, sei lá, duas mulheres te trataram mal. Ou então 2 homens te trataram mal. Você super generalizou como se todos os homens não prestassem. Ou como se todas as mulheres não prestassem. Ou aquela pessoa que ela fala: putz, eu nunca vou dar certo com ninguém, porque ela teve 2 decepções amorosas. O 8º erro de pensamento é o pensamento tudo ou nada. É aquela pessoa que ela avalia os outros, ou algum evento, ou a si mesma, em critérios de 8 ou 80. Ou é perfeito, ou é nada perfeito. Impossível isso. A vida é um espectro. Então as coisas, elas são contínuas, são um espectro contínuo. Não existe alguém que é 100% organizado e alguém que é 0% desorganizado. Não, pera, 0% organizado. O 9º erro de pensamento é o pensamento deveria. Aquela pessoa que ela interpreta os acontecimentos como eles deveriam ser, ao invés de como eles realmente são. Aquela pessoa que fala: putz, eu deveria ter me saído bem na entrevista, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. O 10º erro é personalização. É aquela pessoa que ela se atribui como o causador de algum evento externo que ela não é o principal responsável. É que, por exemplo, quando a sua mãe tá triste, você pensa: putz, ela deve estar triste por minha culpa, porque eu fiz algo lá de manhã. Só que isso não é verdade. Ela pode estar triste por outras coisas. Ou aquela pessoa que pensa: eu não consegui ajudar meu amigo ainda está na merda, então eu devo ser um mau amigo. Não, porque isso não depende de você. Isso depende mais da capacidade do seu amigo de se ajudar, ou algo do tipo assim, do que propriamente somente você. O 11º erro de pensamento é a atribuição de culpa. É aquele pensamento em que você coloca outra pessoa como fonte dos seus sentimentos negativos e se recusa a assumir a responsabilidade pela mudança. Como, por exemplo, a culpa de eu ser assim é culpa dos meus pais, e não faz nada para resolver. E veja no que é a atribuição de culpa. É não assumir a responsabilidade. A culpa até pode ser dos seus pais, porém a responsa de mudar, ela é sua. O 12º erro de pensamento é a orientação ao remorso. O que é a orientação ao remorso? Orientação, ou seja, alguém que se orienta a pensar no remorso. O que é o remorso? Arrependimento. É aquela pessoa que ela se concentra no que ela devia ter feito, ao invés de se concentrar no que ela pode fazer agora. Como, por exemplo, se eu tivesse feito de tal coisa, ela ainda estaria comigo. Ou se eu tivesse agido de tal maneira, eu não teria me saído tão mal. O 12º erro de pensamento é a orientação ao remorso. Orientação, alguém que é orientado a pensar de tal maneira. Ao remorso, remorso é arrependimento. Então é alguém que se orienta a pensar no arrependimento. Ou seja, se orienta a se concentrar em como as coisas deveriam ter sido, em como ela deveria ter feito, ao invés de se concentrar no que ela pode fazer agora, neste momento. Um exemplo bem comum é: putz, se eu tivesse feito tal coisa, fulano ainda estaria comigo. O 13º erro de pensamento é o raciocínio emocional. Ou seja, a pessoa ela raciocina que a verdade se baseia nos sentimentos dela. Se ela tá se sentindo merda, quer dizer que ela é um merda, mesmo sem ela ter evidência alguma sobre isso. Como, por exemplo, a pessoa que diz: putz, eu sinto que você não me ama. Ou você não me ama. Ou ela acha que você não ama ela porque ela se sente daquele jeito.
Só que aí, se você for dar evidências, você faz de tudo por ela, você ajuda, respeita, enfim, admira, dá carinho, dá atenção. Só que a pessoa ela sente que você não ama ela. E como ela sente aquilo, ela acredita que aquilo seja realidade. Bom, agora que você já aprendeu sobre as distorções cognitivas, eu vou te ensinar como que você usa isso no seu dia a dia. Você vai utilizar a técnica das 3 colunas. Consiste em você fazer 2 linhas verticais numa folha de papel e formando 3 colunas nessas linhas verticais. Essa técnica ela vai servir para que você responda os seus pensamentos negativos. Lembra que eu falei que você apenas acredita neles? Toda vez que vem aquele crítico com o dedo na sua cara te xingando, você só acredita nos pensamentos, no que ele está falando e você não responde? Pois é, essa técnica vai te ajudar a você responder esses pensamentos. Bom, na primeira coluna você vai colocar os pensamentos automáticos que te vêm à cabeça toda vez que algo te incomoda. Na segunda coluna você vai colocar as distorções cognitivas que estão presentes naquele pensamento que você teve, aquele pensamento automático. E na terceira coluna você vai preencher com um pensamento racional sobre aquele determinado fato que aconteceu, aquilo que está te incomodando. Esse pensamento racional ele vai servir para justamente substituir o pensamento automático. E substituindo, você vai passar a pensar daquela maneira, vai sentir daquele jeito e vai agir de uma maneira melhor do que se você estivesse pensando e acreditando naqueles pensamentos distorcidos que você está tendo. Beleza? Vou te dar um exemplo de como eu uso isso. Eu não estou em São Paulo, né? E isso quebrou a minha rotina de acordar às 6h50 da manhã, 6h50, 7 da manhã. E o que aconteceu? Eu acordei às 8 da manhã no primeiro dia. Só que eu acordei e já comecei a pensar, putz, eu sou um merda, não acordei no horário que eu tinha estabelecido, no horário que eu realmente acordo geralmente. Só que eu não sou um merda por causa daquilo. Então eu fiz o que? Eu identifiquei as distorções cognitivas que estavam naquele meu pensamento, que eram super generalização. Eu estou generalizando que eu sou um merda por conta de um pequeno fato. Eu estou me rotulando como um merda por conta de uma coisinha que aconteceu, que não tem nada a ver com quem eu sou, com a minha personalidade. Eu também estava fazendo o que mais? Catastrofização, ou seja, um pequeno fato de eu não ter acordado no horário fez com que eu achasse que minha vida ia acabar. Só que não é assim. E aí, quando eu identifiquei, eu pensei em algo mais racional, que seria, o que eu coloquei como pensamento racional foi: não importa se eu acordei hoje às 8, não tem nenhum mal nisso, entendeu? Porque o primeiro erro, o primeiro dia das coisas, quando você vai mudá-las, é o dia mais difícil, porque você nunca fez aquilo, você está tentando algo de uma maneira diferente, uma maneira nova, então você não sabe quais são as coisas que podem dar errado. Então não tem nenhum problema. E eu coloquei também que eu não sou um merda por acordar às 8 da manhã, basta que eu faça tudo o que eu faria no meu dia, não tem nenhum problema. E eu fui lá e fiz as coisas e aquilo não me afetou em nada. Bom, você tem que prestar atenção em algumas coisas que eu separei aqui. Desde que eu comecei a praticar isso, eu percebi algumas coisas que me atrapalhavam, que eu vou passar pra você. A primeira coisa é que quando eu não escrevia o motivo de eu estar tendo aquele pensamento automático, eu não conseguia colocar ele com tamanha clareza naquela coluna. Esse por exemplo, as pessoas vão rir de mim. Tá, mas por que eu acho isso? Vão rir de mim porque eu não falo bem, por exemplo. Aí você consegue saber melhor qual é o pensamento que você está tendo e entendê-lo melhor. Até para você identificar as distorções cognitivas que tem nele, né? A segunda coisa que eu não percebia é que a própria identificação do erro de pensamento já faz com que você pense de uma maneira mais racional.
Ou seja, quando você identificar, estou fazendo uma catastrofização, você já sabe que a resposta é, você está tomando aquilo como algo que vai acabar a sua vida. Então, para você pensar num pensamento racional melhor, seria algo que você pensasse nisso como resposta. Então, isso daqui não vai me matar para a vida toda. Isso daqui não é algo que vai acabar com a minha vida, por exemplo. A terceira coisa é que na coluna de pensamento racional, você precisa escrever algo que você realmente acredite e não apenas um discurso bonito. Por exemplo, no dia que eu acordei às 8, se eu escrevesse que, nossa, mas relaxa, eu sou maravilhoso, sou um cara que faz tudo perfeito, não tem problema esse pequeno errinho. Não é algo que eu acredito sobre mim, então não vai dar certo. Você vai perceber que à medida que você vai escrevendo todos os seus pensamentos automáticos referentes àquela situação que te incomoda e que você identifica todas as distorções cognitivas que tem por trás daquele pensamento, você já vai começar a pensar de uma maneira mais racional. E aí você escreve essa maneira na parte de pensamento racional. Fica tranquilo que isso vai aparecer normalmente. Não é algo que você fala, putz, nunca vou conseguir pensar assim. Vai aparecer o pensamento racional. Ainda mais depois de você ter visto esse vídeo. E a quarta coisa para você se atentar é você escrever até você se sentir melhor. Então não escreva um pensamento automático e tá bom. Não, eu por exemplo escrevo 6 pensamentos automáticos que eu tenho. Você identificou que estava pensando de maneira irracional e bote em prática o pensamento de maneira racional. Por quê? Quando você botar em prática, aquele comportamento vai reforçar o seu pensamento positivo e vai fazer com que você se sinta de maneira positiva, com que reforce o seu comportamento. Basicamente, autoestima, ela é uma prática, é algo que você precisa aprender. Porque você aprendeu a se comportar no mundo de maneira como alguém que tem uma baixa autoestima. Você só precisa aprender a se comportar de uma maneira diferente. Você aprende isso mudando os seus pensamentos irracionais para pensamentos mais racionais e de acordo com a realidade e agindo de uma maneira diferente do que você agia antes. Eu tenho certeza que se você aplicar isso, vai dar muito resultado para você, mas não é num dia ou outro. Vai demorar alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Mas vamos ser sinceros, você tá aí tantos anos com baixa autoestima. Fazer isso durante um ano, por exemplo, para que te ajude, vai ser algo muito bom para você, cara. Então, só faz e é isso, confia em mim. Se você precisar de alguma ajuda ou ficou alguma dúvida não respondida, comenta aqui embaixo a dúvida que eu vou com certeza te responder. E também se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais vídeos sobre isso e sobre outras coisas também relacionadas a comportamento humano. E se você tiver alguma dica de algo que você queira saber que esteja incomodando a sua vida, que você gostaria de saber uma solução viável, comenta aí que eu vou te responder também. Beleza? Abração. Vou fazer meu exercício físico daquele jeitão. É nóis!